Olá, muito bom dia. Nós estamos no 33º dia, alcançando um terço praticamente, do nosso propósito de 100 dias com Deus. Dias intensos de muita aprendizagem, em que nós estamos buscando do Espírito Santo as palavras que Ele tem para nos exortar, nos ensinar, ministrar no nosso coração. E como nós estamos nessa semana falando sobre cultura do reino, nós vamos falar de mais um aspecto de uma pessoa que está imersa na cultura do reino. Como é que a minha vida manifesta o reino de Deus em mim? Nós precisamos voltar à palavra do Senhor e entender que em Deus existem medidas diferentes. E vamos falar hoje sobre uma outra medida, a medida do amor e da compaixão. Nós precisamos entender também que a cultura fala sobre amor e compaixão sob uma ótica humanista e uma ótica assistencialista. Para a gente entender a cultura do amor incondicional e da compaixão, nós precisamos entender o modelo de Deus sobre amor. O modelo de Deus não é centrado no homem. O modelo de Deus é centrado nele, para que o homem entenda qual é a medida do amor que nós devemos relacionar? Com qual medida devemos nos relacionar, E no nosso cotidiano, na nossa cultura, nós amamos as pessoas que nos fazem bem, que são positivas para nós, Que semeiam na nossa vida. Nós criamos uma relação de amor com pessoas que podem nos oferecer, ainda que a sua própria atenção, um pouco de si, que se doam para nós e para a qual nós também vamos nos doar. Então, o amor na nossa comunidade, no meio, ele é condicionado ao bem-estar mútuo. Mas o amor de Deus, ele não é condicionado dessa forma. Então, nós vamos ler alguns textos bíblicos que falam sobre a medida de Deus com relação ao amor. Então, eu quero convidar primeiro você a ler comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho de Lucas tem um pouquinho da transcrição do Sermão do Monte. Percebeu que esses dias a gente está bem ligado a esse sermão? Então eu quero que você preste atenção aqui para que você também seja ministrado, tá? Então tem alguns aspectos aqui do Sermão do Monte, dentro desse trecho do capítulo 6 do livro de Lucas. Ele está relacionado com esse sermão. O versículo 27 até o versículo 36. Hoje a gente vai ler um pouco mais para que a gente possa entender o que é que Deus fala sobre isso. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Aí vem a ideia da medida. Então Cristo agora vai contrapor e fazer a gente refletir por que ele pediu até aqui coisas difíceis de fazer. E contextualizando, ele está pregando para judeus que são seguidores da lei. E a lei mosaica, que Jesus veio cumprir, mas agora estabeleceu um novo mandamento. A lei mosaica permitia que as pessoas fossem recíprocas. Se uma pessoa te fizer mal, você pode cobrar dela justiça. Entendeu? Ele está pregando para esse público. Então ele já começa combatendo uma ideia muito assentada numa lei que regia a moralidade daquela época. Então Jesus pega aquela moralidade e ele agora fala: eu venho cumprir isso porque agora
eu vou permitir que me façam mal e eu vou devolver um bem eterno, que foi a própria vida dele. Então, Cristo vai dizer o porquê o Senhor quer que o amor na nossa vida seja numa medida muito diferente daquela que nós estamos culturalmente acostumados. Por mais argumentos culturais que a gente tenha, Deus ainda ele quer dar uma medida diferente. E ele vai explicar o porquê agora nos próximos versículos. 32. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que méritos terão se emprestarem a pessoas que vocês esperam que lhes devolvam? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É uma medida extremamente difícil. Extremamente difícil. A cultura do amor e da compaixão na Bíblia, né, entre os cristãos, muitas vezes também é vivida dentro da medida do mundo, da reciprocidade. Ou então do assistencialismo. Eu faço não esperando nada em troca. Mas para que eu me sinta bem fazendo boas obras para as pessoas. Então eu escolho aquelas pessoas mais necessitadas, eu escolho aquele grupo mais desvalido, mas eu não estabeleço relacionamento. Eu não crio vínculos, porque eu quero só ser assistencial. Eu não me comprometo com o bem-estar daquelas pessoas. E essa palavra, ela vem falar para nós sobre esse comprometimento que o cristão precisa ter com as pessoas, física e emocionalmente. Então, João, lá nas suas cartas, lá em 1 João capítulo 4, ele vai então falar sobre isso. E eu quero ler com vocês a partir de 1 João 4, 7, a partir do 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. E João vai explicar. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então esse relacionamento nosso com Deus não começou na reciprocidade. Não houve da nossa parte nenhuma sinalização da parte da humanidade num comprometimento em ser íntimo com Deus. Quando Ele enviou seu Filho ao mundo como resgate da nossa dívida, nós sequer tínhamos interesse nele, nós sequer tínhamos interesse em servir a Cristo. Basta que a gente olhe o período da nossa vida no qual a gente viveu sem se importar, sem fazer nenhuma questão do sacrifício de Jesus na nossa vida. Isso não modelou a gente em nada, não modelou nossas atitudes, não modelou nossas decisões. E pasme, nós precisamos tomar cuidado que pode ser que a gente esteja vivendo na igreja, debaixo do evangelho, mas ainda sem ter sido tocado por esse amor de Deus. Parece a coisa mais paradoxa do mundo. Precisar ensinar a igreja que Deus é amor. Precisar ensinar os cristãos a refletir sobre a intensidade, a profundidade e o tamanho do amor revelado. Não havia em nós interesse nenhum
no que Deus estava disposto a fazer. Mesmo que nós não tenhamos sinalizado interesse em se reconciliar com Ele, o Senhor deu o primeiro passo, programou essa reconciliação, atuou nessa reconciliação, consumou essa reconciliação. E então, alguns seres humanos responderam a essa intencionalidade divina, a essa prática do Senhor Jesus Cristo e a essa dádiva. Alguns seres humanos. Mas o fato de alguns seres humanos apenas responderem a essa ação divina não impediu que Deus agisse. E o que Ele quer nos ensinar nesse aspecto da cultura do reino de Deus? Do amor e da compaixão. Que o amor e a compaixão não são resposta. Eles são investimento. E se você vai ou não colher isso com as pessoas que você está investindo, não é uma expectativa do seu coração. Deus amou o mundo de tal maneira, está escrito em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obra da expiação, da reconciliação foi dada ao mundo inteiro. A medida foi esparramada pelo mundo inteiro, para o ser humano mais íntegro, na nossa perspectiva cultural, ao ser humano mais depravado na nossa perspectiva cultural. É até ofensivo quando a gente vê uma pessoa depravada, caída, uma pessoa má. Então ela diz, agora eu tenho Jesus e ela vai consertar a vida dela. Para a sociedade ela continua devedora, para Deus não. E isso muitas vezes é chocante e isso é injusto do nosso ponto de vista humano. Muitas pessoas entendem a manifestação do amor de Deus como uma injustiça, porque a visão delas opera a justiça delas. Mas a justiça de Deus só pode ser operada na medida de Deus. E aí ele vai continuar. Amados, visto que Deus assim nos amou, no versículo 11, nós também devemos amar uns aos outros, assim como fomos amados. Entendeu a medida? Então, a iniciativa foi de Deus, não foi nossa. E talvez nem a gente que está dentro da igreja corresponda à medida desse amor. Qual que é o grande mérito da vida cristã? Em que a gente entenda isso. Mas ele vai dizer, quando é que o cristão de fato demonstra que entendeu? Muita gente fala, não, eu vou me dedicar a Deus, eu vou servir na igreja, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ter caráter bom, transformado, mira nisso e vai. Eu não estou dizendo que isso não é bom, isso é bom, esse testemunho é bom. Mas você vai ler comigo agora o que é que sinaliza que você entendeu o amor que você recebeu esse amor, integrou ele na sua vida e agora entende o que uma nova criatura é e como uma nova criatura age na perspectiva do amor e da compaixão. Preparados? Então vamos lá. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e em nós porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
essa medida de amor, essa expressão de amor precisa ser a nossa medida de amor e a nossa expressão de amor. É assim que somos aperfeiçoados nele, permanecemos nele e a natureza dele é gerada em nós. Mas quando a gente fica justificando, são pessoas tóxicas, eu vou me afastar das pessoas, nós não estamos aqui defendendo ambientes violentos, pessoas abusivas, isso tudo tem uma medida, ok? Ninguém vai ficar perto ou andando com pessoas que colocam em risco a sua vida. Mas a ideia que o mundo prega é que você viva só perto e conviva só com pessoas que possam melhorar a sua autoestima, que possam melhorar a sua imagem, que possam agregar a seu status. Sabe essa conversa de águia anda com águia, leão anda com leão? Então, é sobre isso. Nós precisamos entender essa medida do amor de Deus, porque o leão vai ter que andar com a raposa, que vai ter que andar com a formiga, que vai ter que andar com o elefante, que vai ter que andar com a girafa, que vai ter que andar com a diversidade de pessoas que fazem isso. Porque senão a gente começa a se isolar dentro de comunidades. Dizendo assim, olha, eu prefiro assim porque isso me faz bem. Então Deus está nos ensinando que o meu bem-estar próprio não é o ponto de partida para as nossas ações de amor e compaixão. O nosso ponto de partida é o que Deus fez por nós através de Jesus. Então a gente se relaciona e ama as pessoas, investe nas pessoas a partir do nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus se iniciou a partir do que Jesus fez. Amor incondicional e compaixão profunda. Porque nós enxergamos não o projeto da pessoa, mas o processo. Onde a graça do Senhor ela pode alcançar e modificar pessoas. Onde as nossas práticas elas não são colheitas, elas são semeaduras. Tudo a gente quer colher, tudo a gente quer trocar. A gente só quer ter lucro nos relacionamentos, nas nossas relações, porque o nosso coração é mau. Mas Deus está nos ensinando a semear. E onde vamos colher isso? Né? Nós só vamos colher isso lá na eternidade, de forma completa. Porém, enquanto nós vivemos aqui nesse plano e estamos semeando o amor, o que a palavra fala é que nós vamos sendo aperfeiçoados nele. Outras questões da nossa vida, elas são tratadas, curadas e alinhadas na nossa relação com o outro. É assim que nós somos aperfeiçoados em Deus, em que amamos uns aos outros dessa maneira incondicional, olhando para aquilo que a gente leu lá no Evangelho de Lucas. Esse é um aspecto do reino bastante complexo, bastante complexo. E ele bate de frente com a cultura, mas bem de frente. Ele choca com a cultura. E ele faz parecer que o evangelho cria uma certa cadeia entre as pessoas em que elas têm que se colocar em ciclos depreciativos, depressivos. Mas não é sobre isso que Deus está falando. Porque a nossa perspectiva não é na pessoa. Nós não esperamos que as pessoas nos retribuam. Nós sabemos que já recebemos recompensa no Senhor. E a maior delas é o nosso próprio perdão. Então, que o Espírito Santo possa gerar nas nossas vidas esses aspectos, né, do amor incondicional, dessa graça que nos ensina esse amor incondicional, né? Existem formas de expressar esse amor, como a gente disse aqui, né? O perdão àqueles que nos ofendem, né? Essa é uma expressão importante do amor de Deus. O serviço ao outro, sem esperar nada em troca. E o serviço que não só acolhe, mas redime as pessoas, né? A gente
poder redimir as pessoas através do que a gente faz. Não é ir lá e entregar boas ações, mas redimir as pessoas. Ver essas pessoas saindo daquele ciclo do pecado, libertas das suas escravidões, libertas dos seus vícios, libertas das suas condições negativas e promovidas em Deus, né? É o serviço nesse nível. Então, em amor e humildade. E a ajuda ao necessitado. A ajuda, ela faz parte. Que o que o Espírito Santo quer quebrar é a questão da colheita na nossa vida. Você quer colher, você quer colher, você quer colher nos relacionamentos. E Deus quer tirar essa perspectiva nossa. Porque o maior bem nós já colhemos, a nossa salvação e nossa reconciliação com Deus. Nós somos aperfeiçoados nele, porque ele age dessa forma. Embora nem todo ser humano reaja ao amor de Deus positivamente, embora nem todo ser humano creia ou aceite, Deus continua amando, Deus continua fazendo. Embora as pessoas não correspondam às suas expectativas, embora elas não mudem, você continua amando, porque você está semeando. A colheita, ela vem no aperfeiçoamento do seu interior, no aperfeiçoamento do seu caráter. Então, para olhar para cada circunstância, você precisa ser bastante pessoal. E você tem que pedir ao Senhor para dar os olhos de Cristo, para te dar o olhar de Jesus naquilo. E aí você vai poder exercer a misericórdia, porque você não vai ter necessidade de ser justificado, nem ter justiça feita com relação a você. Porque você sabe em quem você está guardado. Você sabe em quem você está permanecendo. E isso para você é mais caro do que qualquer autojustificativa, justiça própria que você possa viver. O gosto de ter essa justiça não é tão saboroso quanto provar do amor de Deus. Então não caia na armadilha contemporânea do amor condicional e do amor da troca. Seja o amor que semeia, seja o amor que doa. É um desafio para mim, talvez seja para você também, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai gerar isso em nós. Por que nós podemos fazer isso e devemos fazer isso? Primeiro, porque isso é uma demonstração de que nós entendemos e recebemos o amor de Deus. Segundo, porque isso opera a natureza de Deus em nós, nos aperfeiçoa nele. E porque isso promove o testemunho do exemplo de Jesus. É aí que as pessoas entendem. De fato, nós carregamos uma mensagem que a gente acredita de verdade. Não é fácil, mas aí a gente testemunha o amor de Deus de fato. Vamos orar ao Espírito Santo pedindo que nos ajude, porque não fazemos isso sem ele. Nós lemos aqui, recebemos o Espírito Santo para dar esse fruto. Então vamos pedir a ele que nos ajude. Amém? Querido Deus, eu quero te agradecer nesse tempo que nós temos sido aperfeiçoados no Senhor. Como é bom que nós temos vivido, porque esses aprendizados, eles mostram que o Senhor está de olho em nós, nos encaminhando, Senhor, para algo mais profundo, para algo mais sublime. Mas nós confessamos diante do Senhor que esse é um mandamento muito difícil de cumprir. O Senhor disse lá no Sermão do Monte, agora João aqui, dezenas de anos depois, está falando com a igreja, discipulando a igreja, e isso chegou até a nossa geração, ainda em grandes dificuldades. Eu penso, Senhor, que sem o Teu Espírito Santo, nós não conseguimos colocar esse mandamento em prática. Muitas pessoas acreditam que viver a lei era muito mais difícil, que agora a graça, ela nos traz uma liberdade, um sentimento maior, mas a graça, ela vem trazer uma excelência tão grande e uma dependência ainda maior do Senhor, porque Jesus, sem o Senhor, como nós vamos cumprir esse mandamento? O Senhor, como sacerdote, veio trazer um novo mandamento. E o novo mandamento do Senhor tem uma profundidade muito grande. Somente a graça de Deus pode nos ajudar, pode ser o poder para fazermos viver isso. Então quero te pedir, Espírito Santo, nos ajuda
Ajuda a mim, ajuda essa pessoa que está nesse propósito a vencer essas dificuldades e ter a mente transformada, conforme está escrito em Romanos, a mente transformada no Senhor para vivermos esses aspectos do reino de Deus. Eu não sei qual a dificuldade dos meus irmãos aqui, mas a minha, uma delas é essa: amar incondicionalmente, investir em pessoas que na verdade só levam de nós, mas nunca trazem nada. Então, olha para o nosso coração, nas nossas comunidades cristãs, no nosso trabalho, dentro da nossa família, entre os ciclos de amizade, de conhecidos, ajuda-nos. Sem o Senhor, nós não vamos conseguir cumprir isso. Porque tudo é teu, para ti e por ti, Jesus. Nos ajuda nessa caminhada. Estamos no 33º dia do nosso propósito e temos vivido tantas coisas, mas o Senhor tem nos guardado a nossa fé. Nos firma em ti. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Você percebeu que ontem nós não tivemos vídeo, provavelmente amanhã nós estaremos postando vídeo, né? Para que nós tenhamos pelo menos 5 vídeos por semana, para que a gente possa fazer essas reflexões aí, tá bom? Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui amanhã falando mais um aspecto da cultura do reino que o Espírito Santo colocou na nossa vida. E em seguida a esse processo, nós estaremos falando de um tema muito importante para a igreja cristã. Nós vamos estar falando das 5 solas, nós vamos estar falando dos fundamentos da igreja, né? E aí nós vamos estar fazendo um estudo um pouquinho diferente, porque nós acreditamos na importância de estarmos sempre lembrando, né? O Senhor nos deixou memoriais e a reforma protestante, ela precisa ser lembrada e entendida. Porque foi que as pessoas romperam com os sistemas religiosos? Porque foi que denunciaram a corrupção? Nós ainda precisamos estar ligados nessa verdade e denunciando toda a corrupção que se instala no meio da igreja. E a palavra de Deus, ela é a ferramenta para a gente fazer isso. Então vamos ficar unidos aí, continue participando e não deixe de compartilhar, mesmo que a pessoa não esteja fazendo um propósito, e mesmo que ela queira fazer daqui pra frente, mas compartilhe com pessoas, né? Fale daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu tenho certeza que muita gente vai ser edificada porque é a vontade do Senhor. Deus abençoe a sua vida e se Ele quiser, nós estaremos aqui amanhã em nome de Jesus. A paz.